Oi, gente. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu detesto falar em público. Aí me convidaram para o TEDx e eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer lá, Jesus? Mas eu estou aqui e tudo isso vem, essa dificuldade de falar em público vem da infância mesmo, né? Porque quando eu era criança, meu pai falava assim para mim, você não precisa ser a primeira, mas também não precisa ser a última. Mas você estando ali no meio, tá bom. Fica tranquilo que vai tudo dar certo. E eu levei isso para a vida inteira, e isso sempre ficou na minha cabeça. E eu sempre nunca gostei de aparecer, de ficar à frente. Eu sempre fico bem nos bastidores. E quando eu ainda era pequena, eu me apaixonei pela eletrônica. Aí eu cursei engenharia elétrica, eu sou engenheira eletricista, na Fundação Educacional de Barretos. Lá eu fiquei 5 anos, eu estava muito feliz de ter feito engenharia elétrica, e quando eu acabei a faculdade, eu entrei numa firma de segurança. Só que nessa firma de segurança, parecia que estava faltando alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não estava feliz assim. Eu tinha realizado meu sonho, eu era engenheira eletricista, mas naquela firma parecia que estava faltando algo. Aí surgiu um processo seletivo na USP. Eu falei, vou tentar esse processo, né? Quem sabe dá certo e eu entro no mestrado. Vamos ver, né? Aí tentei o processo seletivo. Só que eu entrei como aluno especial. No aluno especial, você está na faculdade, você está cursando o pós-graduação, mas você não tem um vínculo ainda com a faculdade. E porque, geralmente, quando você vem de uma escola particular, existe muito preconceito em relação aos estudantes das escolas particulares. E para você provar que você é capaz, você tem que ficar um tempo mostrando para os professores que você consegue fazer aquele trabalho. E foi assim que eu entrei no mestrado. Depois de muitos nãos, bater na porta de muita gente pedindo um orientador, procurando um orientador, eu ouvi um sim. E por causa desse sim, eu estou aqui apresentando a minha história para vocês. Essa pessoa foi muito importante na minha vida, porque ela realmente acreditou em mim, e eu consegui fazer o mestrado e doutorado na área de telecomunicações. Depois desse tempo, depois do mestrado e doutorado, quando você está fazendo pesquisa, você pesquisa, você você publica o artigo, você só pensa no seu projeto de mestrado, doutorado, você não pensa mais em outras coisas. Mas na USP, tinha uns momentos que a gente estava no horário do almoço, na pracinha, e tinha umas bandas que tocavam jazz, MPB, e eu achava aquilo tão legal, mas só que eu não sabia muito bem o que era aquilo. Porque eu só pesquisava, eu era uma aluna de pós-graduação, não tinha tempo para essas outras coisas. E foi nessa época que eu pensei assim, nossa, isso é legal, mas tudo bem, depois, quando tiver mais tempo, eu vejo o que é isso. Aí acabou a pós-graduação, eu entrei numa faculdade particular, dando aula, fiquei lá mais ou menos uns 3 anos, e eu continuei pesquisando e dando aula. Mas, porque pesquisa é gostoso. É gostoso, você fica lá, quando tudo dá errado, aí você tem dá aquela sensação que o negócio, você está testando, nada dá certo. E, de repente, o negócio funciona. Nossa, aquela é uma sensação maravilhosa. E depois, surgiu o concurso da Unifei. Aí, no concurso da Unifei, eu pensei, nossa, eu já pensei um monte de concurso, será que esse vai dar? Aí, falei, vamos tentar, né? E foi bem na época do Natal. Eu falei assim, se não der certo, acabou o meu Natal. Não vai ter mais Natal. Mas eu passei. E eu estou aqui hoje, aqui em Itabira. Bom, aí quando eu entrei na Unifei, eles falaram para mim assim, você tem que trabalhar em 3 ramos. Pesquisa, ensino e extensão. Ensino, está tranquilo, já dava aula aos 3 anos. Pesquisa, você continua pesquisando aquilo que você já pesquisava. Ou aparece coisas diferentes, vê novos interesses, aparecem novos interesses. Agora, extensão. O que é extensão? Jesus, nosso Senhor, o que será essa extensão? Tem ideia do que seja isso? E aí foi que eu descobri a extensão. Foi o primeiro contato que eu tive com a extensão na minha vida. Aí apareciam projetos vamos fazer um projeto de informática na escola, inclusão digital, vamos fazer projeto de material reciclável. Tudo bem, vamos lá fazer.
mas sempre com aquela mensagem do meu pai. Não precisa estar na frente. Então, eu sempre ficava como participante. Nunca coordenei. Dentro dessa época, eu nunca tinha coordenado nenhum projeto de extensão. Aí surgiu, em 2015, eu estava fazendo parte da equipe de transição da gestão. E eu fui convidada para ser coordenadora de junta de extensão. Aí eu pensei, e agora? Faço? Aceito? Não aceito? Aí eu falei, vamos tentar, né? Porque é igual o jiló. Você come, o pessoal fala assim, come, é gostoso. Você fala assim, não, jiló, gente, pelo amor de Deus. Aí, não, come, é gostoso, você vai gostar. Falei, então vamos experimentar, né? Vai que eu gosto. Mas, gente, jiló não é gostoso, é horrível. Tá? Eu não gostei, só para ficar claro. E aí eu entrei para a extensão. Aí eu comecei realmente a me envolver com a extensão. Aí surgiu o projeto Quarta Arte. O projeto Quarta Arte surgiu mais ou menos desse jeito. Eu e a minha titular, a gente pensava muito igual. E eu falei para ela dessas bandas que aconteciam lá na USP, né? Eu falei assim, e aqui o campus fica muito distante e o pessoal fica aqui parado na hora do almoço, não tem muito o que fazer. A gente podia criar um projeto cultural, né? Ter alguma música, dança, e o pessoal ficar só para distrair nesse horário do almoço. Aí a gente pensou, na época, em fazer algo mensal, porque não daria muito trabalho e o pessoal teria, pelo menos uma vez no mês, alguma coisa para se distrair. Só que a gente não entendia muito assim de apresentação cultural. Aí a gente conversou com o professor João Lucas. Aí o professor João Lucas falou, não, mensal não, o pessoal vai demorar um mês de um projeto, de uma apresentação para outra, vamos fazer semanal. E as doidas aceitaram. Gente, que loucura! Semanal é alimentação, transporte, palco. Toda semana você tem que preparar um evento, é muito cansativo. E mesmo assim, apesar de todo esse estresse que eu tive com o quarta, ele era emocionante. Porque eu ficava cansada, eu chorava, eu descabelava, eu ficava feliz, e era uma mistura de sentimentos, mas ele me dava uma satisfação maravilhosa. Porque eu me lembro assim do primeiro quarto. No primeiro quarto foi com os meninos de Minas. Aí eles apresentaram um caminhão. E foi tão legal, o pessoal, todo mundo dançando, todo mundo cantando, geralmente no horário que você fica parado na Unifei, estressado, esperando a próxima aula, come e não tem nada para fazer. E o quarta, essa parte do quarta, essa extensão que me trouxe tanto, me fez conhecer tanta gente interessante, me fez me aproximar mais dos alunos, porque eu sou professora e eu dou sistema de comunicação. É uma matéria totalmente teórica. Isso é 7h da manhã. Os alunos não gostam muito de mim, principalmente porque eles reprovam muito. Tá? Então, o quarta mostrou uma outra Fernanda que eles não conheciam. Então, eu me aproximei deles, aproximei de pessoas que eu nunca conheceria se eu tivesse ficado só no ensino e na pesquisa. E isso foi muito importante para mim. Eu aprendi era como se eu estivesse num aquário. E, de repente, eu entro no mar, assim, e conheci Tabira de uma maneira totalmente diferente. Porque eu conhecia gente da cultura, eu conhecia gente de escola, que fazia projetos interessantíssimos na escola. E isso é maravilhoso. Então, eu acho que a extensão, na minha opinião, né, a extensão, para aqueles que ainda não sabem muito bem o que é extensão, existe o artigo 207 da Constituição de 88, que diz que toda instituição de ensino superior ela deve operar de forma indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. E esses são os 3 pilares da comunidade acadêmica deve se apoiar, né? Só que, em tese, ela devia ser de forma equivalente. Isso, geralmente, equivalente em tese. Tá? Geralmente, não é o que acontece. E eu acredito que a extensão, ela muda o jeito do aluno pensar a universidade. Então, o que eu penso assim,
com a extensão, eu aprendi muita coisa. Principalmente nessa mesma época que eu estava no quarto, a gente teve uma reunião com a Selma dos Meninos de Minas, e ela estava querendo, né, fazer o tombamento do tambor mineiro. E nessa reunião, eu pensei, nossa, a gente podia caracterizar esse instrumento através de processamento de sinais. Aí eu pensei, vou chamar um aluno do quarto que está muito interessado em fazer iniciação científica, e ele é músico, é o Felipe. O Felipe caía perfeitamente para o projeto. Então, o que a gente pensou? O Felipe ia até os Meninos de Minas, aprenderia como construir o tambor, que eles fazem de materiais reciclados, e a gente, dentro da universidade, a gente ia passar toda aquela caracterização matemática, ver se o espectro de frequência era semelhante aos tambores comerciais, e assim surgiu o projeto Aplicação de Materiais Recicláveis para a construção de um instrumento de percussão, o tambor mineiro. E o legal da extensão é isso, porque foram pessoas diferentes, de lugares diferentes, pensando numa mesma coisa. Ou seja, a gente juntou ideias de pessoas que talvez nunca se uniriam sem a extensão. E eu acredito que se a gente, com a extensão, eu posso mudar a maneira de pensar da universidade. Porque a extensão, ela tem essa troca de conhecimentos. Eu vou conhecer pessoas diferentes que vão me apresentar coisas diferentes, e isso só enriquece o crescimento da universidade. E eu penso que a universidade pode crescer de uma maneira saudável se a gente começar a trabalhar a extensão de uma forma diferente, tratar a extensão diferente. Porque isso é pesquisa também. Um projeto de extensão pode ser um projeto de pesquisa. E é isso que eu acredito. E, na minha opinião, a junção do ensino, da pesquisa e da extensão, elas só podem melhorar a universidade. E o que eu acho, assim, que hoje eu não estou mais nem na coordenação do quarto, nem na coordenação da extensão, na coordenação de extensão. Mas eu acredito que a extensão me mudou assim, o meu jeito de ver a faculdade e a universidade. Ela me aproximou da cidade, e com a extensão eu acho que as pessoas vão... a cidade pode ver a universidade de uma maneira diferente. Por quê? Eu não vou ser mais aquela... Se eu fico dentro de um aquário, eu penso assim... eu sou a universidade toda poderosa, vocês não cheguem perto de mim. Mas se eu me aproximo da comunidade e falo, olha, o que vocês precisam, que a universidade pode contribuir para vocês, isso só melhora o crescimento, isso só aproxima mais a sociedade da universidade. E a extensão, além dessa parte tecnológica, ela ainda tem a parte cultural, que era o que o quarto fazia. Ela trazia artistas, ela trazia cantores, gente de fora para dentro da universidade, que talvez, se a gente não tivesse esse projeto de extensão, muitos alunos da Unifei nunca iriam conhecer. Então, é o que eu acredito nisso. Se a gente pensar na extensão de uma forma diferente, só tem a contribuir. E o que a extensão fez comigo? Pensando assim agora, naquelas palavras que meu pai dizia, eu chego à conclusão que, às vezes, é bom sair um pouco do meio, porque senão você pode limitar as suas experiências. E a extensão que me ajudou a me libertar dessas palavras. Você não precisa ficar no meio, você não precisa ser a primeira, nem ficar no meio, mas estando no meio você está bem. Obrigada, gente.